Um dos assuntos mais polêmicos aí das últimas semanas, né? Por conta até das ocorrências graves envolvendo a circulação de bicicletas elétricas, houve atropelamentos, com morte inclusive, né? Aqui no Espírito Santo. A gente vai falar de novas regras que entram em vigor, e não só para ciclomotores, como também bicicletas e patinetes elétricos a partir de 2026. Meu convidado é o Gederson Lobato, ele é gerente de fiscalização de trânsito do Detran, está aqui conosco ao vivo. Gederson, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Eu queria começar fazendo uma reflexão, Gederson, desse momento que a gente está vivendo, né? Há toda uma pegada da COP30, que é ambiental, as pessoas precisam de utilizar menos combustível fóssil, tenha toda essa estratégia, né, da micromobilidade. As pessoas estão, de fato, né, deixando mais o carro e optando pela bicicleta elétrica, pelo ciclomotor. O problema é que elas estão circulando sem muitas regras, é isso? Exatamente, Fernanda, porque de fato, se nós olharmos a maioria dos deslocamentos que as pessoas fazem, são deslocamentos muito curtos, né? Ali 10, 15 quilômetros, e que podem ser feitos com outras alternativas. Você ter um carro com uma pessoa que pode transportar até 5, fazendo esse deslocamento ali, acaba gerando todo o congestionamento. Mas isso precisa ser feito de maneira responsável, né? Eu acho que a principal palavra talvez seja essa, a responsabilidade, o respeito ali, para que o trânsito, essa micromobilidade não traga ainda mais violência para o trânsito. Então, e aí você, por exemplo, né, que trabalha diretamente com essa fiscalização de trânsito, todos esses novos veículos foram chegando à rotina do brasileiro sem muita regra. O que faltou é isso, legislar lá atrás? Eu acho que esse é o grande desafio, porque a legislação, a regulamentação, ela está vindo a reboque das transformações, né? Então, primeiro você tem a introdução desses veículos e depois a gente vai discutir, pensar em como esses veículos vão ocupar ali, dividir os espaços públicos, né? Nós tivemos primeiro um grande movimento ali com a entrada das cinquentinhas, né, que eram comercializadas ali com aquela propaganda, inclusive, olha, não precisa de registro, não precisa de carteira, né? E isso em loja de eletrodoméstico, você comprava uma moto, né? E aí depois é que a regulamentação veio dizer, peraí, isso aqui é um ciclomotor, isso precisa de habilitação sim, isso tem lugar, tem regra, tem onde pode circular, precisa de registro e emplacamento no Detran. E agora nós temos esse mesmo movimento com as bicicletas elétricas, os autopropelidos. Isso também acontece lá fora, assim, onde há bicicletas elétricas, patinetes elétricos, há esse conflito envolvendo pedestres e outras pessoas que estão no trânsito? Sim, nós temos acompanhado, né, essas discussões em outros países. Até recentemente nós tivemos acesso a alguns vídeos e a especificação de um equipamento, por exemplo, que é usado na Suíça para testar a velocidade máxima desses patinetes. Tem um vídeo que circulou de um patinete elétrico desse que chegava a 110 km por hora. Caramba. Foi testado ali, né, nesse equipamento, e que é um dinamômetro de rolo. Colocaram ali, tem esses vídeos na internet. O patinete elétrico acelerou até o máximo ali e ele marcou 110 km por hora, ou seja, é um perigo, um risco que está acontecendo em outros países também. A gente não vê nem isso nos carros, né? 110 km por hora no trânsito, por exemplo, não dá. Imagina só, você com um patinete, com aquelas duas rodinhas ali minúsculas no freio, que não é preparado, né, para esse tipo de velocidade, a 110 km por hora. Né? E o que faz ele chegar a 110 km por hora? Ele é adulterado? Sim, é a adulteração, né, a alteração da potência ou a própria instalação de um motor muito mais potente. Mas para isso, aqui no Brasil, a gente já tem a regulamentação da potência máxima, da velocidade máxima de fabricação. O problema é quando isso é desrespeitado, é feita algum tipo de modificação para ultrapassar essa velocidade. Que é de 32 km por hora? 32 km por hora, a velocidade máxima para o autopropelido e para a bicicleta elétrica, e o motor pode ter no máximo 1.000 watts de potência. E para os ciclomotores, velocidade máxima é de 50? 50 km por hora, exatamente. O que muda a partir de janeiro do próximo ano, Gederson, para todos eles? Nós temos, em razão dessa entrada dos ciclomotores, né, das cinquentinhas aqui no Brasil, de maneira atrapalhada, né, por assim dizer, uma regra de transição. Então, os ciclomotores que foram adquiridos antes da entrada em vigor da resolução do CONTRAN, que é julho de 2023, eles têm até 31 de dezembro de 2025 para
registrar esses veículos, porque como eles não tinham número de chassi, né, isso impedia que o Detran, por exemplo, fizesse o emplacamento, né? A gente precisa de um cadastro na base nacional. Então, eles têm até 31 de dezembro para cumprir os requisitos ali e inserir esses veículos no sistema para que seja possível o registro e o emplacamento deles. Então, a partir do dia 1º de janeiro, para os ciclomotores que não estiverem emplacados, né, esses mais antigos, o Detran e os demais órgãos de fiscalização já podem multar, recolher esses veículos ao pátio ali, por causa dessa irregularidade. Eu fico imaginando isso na rua, na prática. Dá para diferenciar aquilo que é anterior e aquilo que é posterior à data? Hoje, né, essa regra depende ali da apresentação de uma nota fiscal. Você tem que exigir, porque por lei a pessoa já é obrigada a aportar essa nota fiscal. E ali, eventualmente, os mais novos, você já tem o número do chassi e com pesquisa no sistema informatizado, você consegue saber a data da emissão da nota fiscal. Então, para os mais antigos, se não tiver nota fiscal é mais difícil. Mas para os mais novos, que já é exigido o emplacamento, a simples consulta do número do chassi já traz essa informação. Entendido. Então, até uma informação que eu não sabia. Quem tem um ciclomotor tem que andar com a nota fiscal. Tem que andar com a nota fiscal. Mas aí, Fernanda, esses mais antigos, né, ainda é de fato mais difícil para a gente identificar. Os mais novos, na verdade, já precisam estar emplacados, né? Já precisam estar emplacados. Esses posteriores a 2023 não tem essa regra de transição até janeiro. Uhum. E essa nota fiscal aí, ela pode ser cópia dela, Gederson? Pode sim, porque a nota fiscal ela tem uma chave, né? E aí com aquela chave a gente consegue consultar a autenticidade no site da Receita. Entendido. Vamos continuar então com as mudanças. Isso, então o que vai mudar a partir de 1º de janeiro apenas é essa questão, tá? Que já vai ser exigido de todos os ciclomotores o registro e emplacamento. Todas as outras exigências, desde a resolução de julho de 2023, elas já estão válidas. Então, mesmo esse ciclomotor que pode ainda esperar um pouquinho aí, né, até 1º de janeiro para registrar e emplacar, o condutor dele já tem que ser habilitado na categoria A ou na categoria ACC, tem que usar capacete, pneu tem que estar em bom estado, tem que ter farol ali, tem que ter as luzes de direção, né, a seta, tudo direitinho. Desde já essas exigências já estão valendo. Uhum. Para bicicletas elétricas e patinetes, também tem algumas obrigatoriedades novas chegando para 2026? Não, isso, o que está na resolução já está válido desde a entrada em vigor dela, tá? Então segue a regra que já existe hoje para a bicicleta elétrica e para os autopropelidos ali, que são todos esses equipamentos ali, a cadeira, o patinete, aquele que parece uma bicicleta, mas tem acelerador, né? O monociclo, para todos eles já vale as regras atuais e não há nenhuma novidade prevista para janeiro. Uso dos equipamentos obrigatórios, como capacete, sinalização noturna, campainha? Sim, a gente não tem a obrigatoriedade, na lei pelo menos, do uso do capacete para os autopropelidos, né, por exemplo, mas isso é altamente recomendável, né? A gente sempre nas campanhas educativas, inclusive, sugere, pede que as pessoas utilizem capacete para reforçar a segurança em uma eventual queda ou colisão ali. E aí precisa da campainha, precisa da luz de iluminação noturna. No caso de bicicleta também vai precisar daquelas iluminações traseiras, né, aquele refletivozinho, também laterais nos pedais, para facilitar a identificação à noite. Tá. Todo autopropelido, ele é um patinete? Não. Qual que é a diferença básica, tá, Fernanda? Que isso tem gerado muita confusão na cabeça das pessoas, tá? A gente tem a bicicleta comum, que é por propulsão, né? A pessoa precisa pedalar ali para ela andar. A gente tem a bicicleta elétrica, que ela tem o pedal e tem um motor auxiliar. O que é isso? Enquanto eu pedalo, o motor funciona. Eu parei de pedalar, o motor desliga. Essa é a bicicleta elétrica. E o autopropelido é todo aquele equipamento que ele tem um alterador manual de potência. Ele tem um acelerador. Então ele pode ser de diversas formas, tá? Ele pode ser aquele, igual o segurança do shopping usa, por exemplo. Sim. Né? Um monociclo ali, que pode ter um suporte para a mão ou não. Ele pode ser um patinete elétrico. Ele pode ser igual uma bicicleta elétrica. Tem muitos que, às vezes, a pessoa fala, se tiver pedal é bicicleta. Não necessariamente. Se tiver acelerador, ele pode ser um autopropelido, porque tem um alterador manual de potência. A própria, aquelas
tipo uma cadeira de rodas ali, né, que você vê também elétrica, também entra na classificação de autopropelido. Carrinho de E golfe. carrinho de golfe, É o quê, carrinho de golfe? Elétrico ou Então, autopropelido? tem que ver a potência ali, né, Tá. do carrinho de golfe ali, pode entrar em uma outra classificação, tá? Dependendo da situação. Não é um dos exemplos que está na resolução, não. Tá. E aí, o que vai diferenciar e vai fazer esse veículo passar a ser, por exemplo, um ciclomotor e depender de registro, emplacamento, habilitação? É se o motor dele passar de 1.000 watts de potência ou se a velocidade... 1.000 watts de potência. Tá. Ou se ele passar de 32 km por hora como velocidade máxima de fabricação. Então, hoje são os principais fatores ali para dizer se precisa de registro, emplacamento e habilitação, velocidade e motorização. Gente, eu acho que é um divisor então, né? Olha, olhou no seu manual, ele tem 1.001 watts de potência, É isso aí. ele é um ciclomotor. Isso aí. E aí isso muda tudo, tá, Fernanda? Porque o ciclomotor não pode utilizar os mesmos locais que uma bicicleta ou um autopropelido. Ele não circula em ciclovia, ciclorrota, ele tem que circular na própria via, tá bom? Na própria via. E em vias de velocidade máxima de até 50 km por hora. Ó, para o autopropelido, para a bicicleta elétrica, ambos têm que ter indicador de velocidade. Ambos têm que ter indicador de velocidade, mas a resolução permite que você use um aplicativo no celular, por exemplo, para fazer, às vezes, ali de um velocímetro. Já Campainha. o ciclomotor precisa do velocímetro mesmo. Precisam de campainha, todos eles. Sinalização noturna, dianteira, noturna. traseira e lateral. Isso aí, a sinalização lateral vai ficar ali para as bicicletas elétricas, né? Não consta como uma obrigatoriedade para os autopropelidos, salvo engano. Espelho retrovisor. Espelho retrovisor precisa, a bicicleta vai exigir, né, do lado esquerdo, só precisa de um lado. Os autopropelidos que se assemelham à bicicleta também vai ter, né? O patinete, por exemplo, não precisa de espelho retrovisor. Já o ciclomotor é nos dois lados, né? Dos dois lados, as mesmas exigências de uma motocicleta comum. Aí no caso do ciclomotor já exige o velocímetro. Já exige o velocímetro, isso aí. Buzina em vez de campainha. Buzina em vez de campainha, que muda o som, né? Basicamente ali, muda o som, mas cumpre a mesma função, né? Farol. E uso de farol, uso de capacete, habilitação na categoria A ou ACC, pneus em bom estado de conservação, precisa de tudo isso. Gederson, outra coisa assim que... E não vai circular em ciclovia ou ciclorrota. Tá, uma coisa assim que eu percebo com muita dificuldade é enxergar as bicicletas elétricas à noite, tá? Porque elas não têm iluminação. Pois é, e isso é algo que a resolução obriga, né? Então você precisa ter ali a iluminação para permitir uma melhor visibilidade pelos demais usuários da via ali, né? Então tem que estar bem iluminada, tem que estar com o farol direitinho ali, tem que ter os retrorefletivos, né, para permitir a melhor visualização. Bom, eu tô com vários ouvintes aqui conversando conosco, um deles é o Alê, pedindo pra gente de novo repetir quais são as regras da bicicleta elétrica. Tem ou não tem acelerador? Não, bicicleta elétrica, o motor só funciona quando pedala, tá? Então se tiver acelerador, ou é um autopropelido, ou é um ciclomotor. Mas a bicicleta elétrica e o autopropelido têm as mesmas regras de circulação, tá bom? Circula em ciclovia, ciclorrota, até 32 km por hora. Em vias de velocidade máxima de até 40, ela pode circular na própria via ali, né? Na faixa mais à direita também, no mesmo sentido dos veículos. Então, até 1.000 watts e 32 quilômetros, ciclovia, ciclofaixa e calçada também? Então, Fernanda, na calçada, né, o que a resolução prevê? Sempre que eu estiver circulando com essa bicicleta elétrica ou com autopropelido, em lugar onde circula pedestre, a minha velocidade máxima sai de 32 km por hora e passa para 6 km por hora. E é basicamente a velocidade de um pedestre mesmo ali, né? Porque está dividindo espaço com esse usuário. Então, 6 por hora na calçada. E aí, para quem tem mais de 1.000 watts e mais de 32 quilômetros até 50 de velocidade, é pista. É pista, isso aí. E não pode circular na calçada. E é sempre à direita ali da pista, né? Na faixa mais à direita. É quase o acostamento.
Se tiver numa rodovia, porque acostamento é bem característico de rodovia, né? E a lei permite isso também. Então, os ciclomotores ali, eles podem trafegar pelo acostamento das rodovias, por exemplo. Uhum. Aí é no acostamento mesmo, né? Agora, nas vias urbanas, aí geralmente vai ser na faixa mais à direita, ou no centro da faixa, ou no bordo da faixa mais à direita. Uhum. Tem uma outra participação aqui muito legal de uma ouvinte que ela diz o seguinte: tem muita gente fazendo adaptação de bicicleta tradicional para modelo autopropelido, elétrico, acrescentando um motor, é isso? E como é que funcionam as regras para quem faz uma adaptação? Eu não sei se de fato, eu não tenho visto muito essa adaptação para bicicleta elétrica, mas o que a gente tem visto bastante aí, tem dado muito trabalho para fiscalização, Fernando, é o motor de combustão mesmo. As pessoas compram ali na internet aquele motor 2 tempos ali, que é um motor bem potente, motor de roçadeira, sabe? E adaptam aquilo no quadro de uma bicicleta e isso faz um barulho perturbador, transformando aquela bicicleta em uma moto. E aí, para esses casos, né, quando eu uso o chassi ali, né, a estrutura de bicicleta e adapto um outro veículo, o CONTRAN, a norma, prevê que isso é uma fabricação artesanal de veículo. Então, esses veículos não podem circular em via pública, a não ser que eles tenham um CAT de um engenheiro mecânico, que eles tenham passado por todo um processo de registro para dizer que aquilo é seguro. Porque esses veículos com motor a combustão, por exemplo, chegam a 60, 70 km por hora com um pneu fininho e um freio V-brake, né? Aquele freio de bicicleta, quer dizer, Meu Deus! sem condições nenhuma de segurança, é um perigo. Eu chamo carinhosamente de Transformer, né? Essas bicicletas. Gélia, isso aí dá o quê? Dá multa? Sim, isso dá multa, né? E o veículo é recolhido ao pátio, né? Porque você está conduzindo um veículo de fabricação artesanal sem registro. Mas dá multa se o cara tiver carteira, né? Na prática, como esse veículo não tem registro, essa multa não consegue ser processada, mas pelo menos o veículo vai ser guinchado, tirado da via pública ali e levado para o pátio do Detran. Tem um outro ouvinte aqui, que eu acho que é um problema comum também, o Evandro, assim, é muita dificuldade em identificar visualmente quem é quem. Pois é, Evandro, a gente compartilha dessa mesma dificuldade, meu amigo, porque para fiscalização isso ainda é um desafio. Visualmente, de fato, Fernando, é muito difícil. Você precisa geralmente parar aquele veículo ali, porque tem outras regras, tá? Por exemplo, a distância entre eixos, né, que é de 1,30 m, a largura de 70 centímetros, a questão do motor. Ainda não tem aqui no Brasil a regulamentação desse equipamento da Suíça, que eu te falei, por exemplo, né, o dinamômetro de rolo ali, que permite medir a velocidade, mas assim, geralmente é só com a abordagem mesmo que a gente vai conseguir com certeza determinar o que é aquele veículo. Porque ele está dizendo, eu enquanto usuário do trânsito, eu nunca sei se aquela bicicleta está no lugar certo ou errado, ou se é aquele autopropelido, entendeu? Uhum. Pois é, então assim, basicamente, né, a maioria dos veículos que a gente vê aí que parece com bicicleta elétricos são autopropelidos, hoje em dia a grande maioria, porque eles têm um acelerador. Você vai ver o veículo andando e a pessoa não está pedalando, né? Então provavelmente você está diante de um autopropelido. Aquelas antigas chineraizinhas ali que parece uma bis, parece uma motonetazinha, ela geralmente é um ciclomotor, tá? Então ele deveria estar circulando na via e não nos lugares onde circulam bicicletas e autopropelidos. Os patinetes, a grande maioria deles são de fato autopropelidos, e a gente tem alguns ciclomotores ali que são parecidos com os autopropelidos, tem aqueles pneus mais largões, assim, que a pessoa anda sentado com o braço bem levantado assim, e esses daí, a grande maioria deles tem um motor maior do que 1.000 watts de potência e são, portanto, ciclomotores. Então, assim, a gente consegue ter uma noção com a prática, mas só abordando mesmo para ter certeza. Entendido. O que acontece com um usuário de um autopropelido, ou bicicleta elétrica, ou ciclomotor, que não tem documentos, quando ele se envolve no acidente? Esse é um desafio que a gente tem discutido, inclusive, Fernanda, sobre a dificuldade de vincular aquele equipamento, aquele veículo a um responsável legal, né? E essa é uma barreira que eu acredito que as próximas rodadas de discussão da legislação vão enfrentar. Então, hoje, se a pessoa não foi identificada ali no local do acidente, né, da ocorrência, ou mediante algum tipo de investigação, dificilmente vai ser possível vincular aquele veículo a uma pessoa.
infelizmente. Mas ela é responsável civilmente, é responsável criminalmente pelos danos que ela causar, como qualquer outra pessoa, tá? Ela está usando um veículo ali e se ela causa algum dano, alguma lesão, ela pode responder por isso. Ela pode responder criminalmente, não administrativamente, é isso? Administrativamente, como o veículo não tem registro, né, a gente não consegue alcançar. No máximo, remover esse veículo para o pátio do Detran se for um ciclomotor. Se for bicicleta elétrica, a gente não consegue nem fazer isso. E, no entanto, a pessoa ali pode responder civil e criminalmente pelos atos dela. O Hélio está fazendo uma observação também aqui importante. Ele diz o seguinte: hoje a gente tem carência de fiscalização para motos, quiçá para elétricos. Motos comuns, tá? Na verdade, assim, o Detran, né, que coordena o programa Força pela Vida, tem realizado diversas operações integradas aí, a gente vê os órgãos de segurança focando bastante na fiscalização de motocicletas, porque eles representam mais de 50% das mortes no trânsito, né? É um povo importante aí, né, um público importante, mas que o comportamento de uma parcela acaba aí acarretando em tanta violência no trânsito. Então, sim, a fiscalização ela é diária, né? A gente percebe, mas eu sempre digo isso, Fernanda, que não dá para colocar um agente de trânsito, um policial, para cada pessoa que comete a infração. A única coisa que está presente em todo lugar onde as infrações acontecem é a consciência das pessoas. Então, melhor mudar a consciência das pessoas do que multiplicar ao infinito, né, a capacidade de fiscalização. É isso, Géderson, muito obrigada mais uma vez, hein? Eu acho que até o final do ano, a virada dessa chave aí, a gente vai voltar a se falar. Tá, vai ser um prazer, sempre um prazer, viu? Obrigado.